Imagine um segredo tão profundo que, se revelado, poderia mudar para sempre a forma como entendemos a vida e a morte. Um conhecimento antigo, mas cuidadosamente silenciado, que atravessa os séculos como uma chama escondida sob um manto de escuridão. O Papa Francisco, com sua abordagem muitas vezes considerada inovadora, teria dado indícios de algo que há muito tempo foi enterrado nas sombras da história. Algo que questiona as bases daquilo que milhões de pessoas acreditam. Por que a ideia da reencarnação foi banida da Bíblia? E mais importante, quem tinha interesse em escondê-la? A reencarnação não é apenas uma crença exótica ou uma filosofia distante. Ela esteve presente em diversas tradições religiosas, desde o cristianismo primitivo até filosofias orientais como o hinduísmo e o budismo. No entanto, em algum ponto da história, ela foi apagada dos textos sagrados cristãos. Seria isso uma simples coincidência, ou haveria uma conspiração cuidadosamente arquitetada para garantir que esse conhecimento nunca viesse à tona? O próprio Papa Francisco, conhecido por seus discursos que desafiam interpretações tradicionais, teria sugerido uma verdade proibida que poucos ousam abordar. Ao longo dos tempos, concílios e autoridades religiosas decidiram o que deveria ou não ser considerado sagrado, moldando a narrativa espiritual de gerações inteiras. Mas o que esses líderes temiam tanto em relação à reencarnação? Seria o poder libertador dessa ideia, que sugere que nossas almas têm infinitas oportunidades de aprendizado e evolução? Ou será que essa verdade ameaçava a estrutura de controle e hierarquia que sustentava a Igreja na época? O que poucos sabem é que a reencarnação esteve presente em escritos antigos, como os textos gnósticos e outros evangelhos apócrifos, muitos deles deliberadamente excluídos da Bíblia. O próprio Evangelho de Tomé, por exemplo, traz mensagens que se alinham a conceitos de vidas múltiplas e ciclos de aprendizado. Agora imagine a reação ao descobrir que líderes religiosos do passado temiam que essa verdade transformasse a relação das pessoas com a fé, transferindo o poder de intermediários humanos para uma conexão direta e pessoal com o divino. Se você achava que sabia tudo sobre a Bíblia e o cristianismo, prepare-se para ser desafiado. Porque o Papa Francisco, em um gesto que muitos consideram revolucionário, estaria disposto a abrir as portas para essa conversa. Seria a hora de finalmente trazer à luz o que ficou oculto por quase 2 milênios? A verdade está mais perto do que nunca de ser revelada, e você está prestes a desvendar um mistério que pode mudar sua visão do mundo e da própria eternidade. Não se afaste. O que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente. Abra sua mente e coração e embarque comigo nessa fascinante jornada para desvendar um mistério que atravessa os séculos. A ideia da reencarnação foi apagada das escrituras sagradas ou nunca teve espaço no cristianismo? Para responder, precisamos voltar no tempo, explorar civilizações antigas e entender como esse conceito moldou a espiritualidade de diferentes culturas. Muito antes de Cristo caminhar pela Terra, a ideia de renascimento já era tratada como um conhecimento sagrado, escondido nos templos, sussurrado pelos sábios e preservado nos rituais mais secretos. Sob as areias do Egito, onde as pirâmides guardavam o silêncio das eras, a reencarnação era mais do que uma crença. Era um princípio fundamental da existência. Os sacerdotes egípcios viam a morte não como um fim, mas como uma transição. No Livro dos Mortos, textos sagrados descrevem a jornada da alma após o falecimento, passando pelo julgamento de Osíris. O destino da alma: retornar ao mundo físico ou continuar sua evolução nos reinos espirituais. A alma era vista como uma viajante incansável, movida pela busca da harmonia e da purificação. Enquanto isso, nas margens do rio Ganges, outra visão igualmente poderosa florescia. Os textos védicos da Índia, datados de 1500 a.C., introduziram o conceito de samsara, o ciclo infinito de nascimento, morte e renascimento. Nesse sistema, a alma só se libertaria através do moksha, a libertação eterna, alcançada pela superação dos apegos materiais e pela realização espiritual. Cada vida era uma oportunidade de crescimento, e o karma, as ações de uma existência, moldava o futuro. A reencarnação aqui não era apenas um fenômeno espiritual, mas um mecanismo cósmico de justiça e aprendizado. A Grécia Antiga, berço de tantos conhecimentos, também abraçava essa ideia.
Pitágoras, famoso por suas contribuições à matemática, ensinava que a alma era imortal e renascia em novos corpos para evoluir e alcançar a perfeição. Ele acreditava que cada existência era uma peça do grande quebra-cabeça do universo, movido por uma ordem divina. Platão, seu sucessor intelectual, reforçou essas crenças em obras como Fédon, onde Sócrates argumentava que as almas puras ascendiam aos céus, enquanto as imperfeitas retornavam à terra para continuar sua jornada de aperfeiçoamento. Essas tradições nos levam a uma intrigante questão. Por que, se tantas culturas antigas consideravam a reencarnação uma verdade essencial, o cristianismo moderno a rejeita? Será que o conceito foi realmente excluído das escrituras, ou de alguma forma abafado ao longo do tempo? Seria possível que, em suas raízes mais profundas, o cristianismo também tenha contemplado a ideia de múltiplas vidas? Essas perguntas nos levam a um território ainda mais fascinante, onde mistério e revelação se entrelaçam, convidando-nos a investigar o que pode ter sido silenciado para sempre. Nos primeiros séculos do cristianismo, o cenário era completamente diferente do que conhecemos hoje. Não havia uma Bíblia oficial, nem uma instituição centralizada, determinando os dogmas da fé. Cada comunidade de seguidores interpretava os ensinamentos de Jesus de maneira única, moldando-os de acordo com suas experiências e tradições locais. Foi uma época marcada pela liberdade espiritual e pela busca profunda por respostas às grandes questões da existência. Em meio a essa diversidade, ideias como a reencarnação encontraram espaço para serem exploradas, debatidas e, para muitos, aceitas como uma parte natural da jornada espiritual. Os primeiros cristãos viviam em um mundo onde as fronteiras entre diferentes tradições espirituais eram fluidas. As crenças do Egito, da Grécia e do Oriente Médio influenciavam diretamente as práticas emergentes do cristianismo. O conceito de uma alma eterna, que não se limitava a uma única vida, era amplamente discutido. Para muitos, a existência terrena não era um ponto final, mas uma etapa em um processo contínuo de evolução espiritual. A ideia de que a alma poderia retornar à Terra em novas formas, buscando aperfeiçoamento, era mais uma forma de expressar o profundo desejo humano de compreensão e transcendência. Entre os grandes pensadores desse período, Orígenes de Alexandria se destaca como um defensor eloquente da reencarnação. Teólogo e filósofo místico, ele uniu influências do esoterismo egípcio, do pensamento grego e das tradições orientais para formular uma visão abrangente da alma e seu propósito. Em sua obra de Princípios, sobre os princípios, Orígenes defendeu que a alma humana era eterna e passava por ciclos de vida e morte como parte de um processo de purificação espiritual. Para ele, a reencarnação não era uma punição, mas uma oportunidade oferecida pelo Criador para a alma aprender, crescer e, eventualmente, alcançar a unidade com o divino. Essa perspectiva era radical para a época, mas profundamente coerente com as ideias de redenção e transformação presentes nos ensinamentos de Cristo. Orígenes acreditava que cada experiência de vida, com suas vitórias e derrotas, moldava a jornada da alma. Ele afirmava que uma alma poderia retornar ao mundo mais forte pelas lições aprendidas, ou mais fraca pelos erros acumulados. Essa visão não apenas ecoava antigas filosofias de justiça cósmica, mas também oferecia uma explicação reconfortante para os desafios da vida. Cada dificuldade era uma oportunidade de evolução. Para Orígenes, a reencarnação estava em total harmonia com o cristianismo. Ele via nela uma extensão natural da misericórdia divina, uma chance contínua de redenção e iluminação. Ao contemplar a eternidade, ele argumentava que a alma precisava de múltiplos ciclos para alcançar a sabedoria e a pureza necessárias para se unir ao Criador. Essa crença, entretanto, enfrentaria desafios significativos nos séculos seguintes, quando a institucionalização do cristianismo começaria a moldar os dogmas da fé. Mas no coração dos ensinamentos de Orígenes permanece uma pergunta poderosa. E se a reencarnação nunca tivesse sido banida, como seria nossa compreensão da vida, da morte e da eternidade hoje? Nos primeiros séculos do cristianismo, a fé emergente era como um mosaico, incorporando ideias de diversas tradições espirituais e filosóficas. Entre essas ideias, a reencarnação tinha espaço como tema de debate,
sendo considerada por alguns uma extensão natural da jornada da alma. No entanto, à medida que o cristianismo evoluía e ganhava força, a necessidade de consolidar sua doutrina tornou-se evidente. Essa transformação atingiu seu ápice no século VI, com o Concílio de Constantinopla, que marcou um momento crucial na história da religião, a exclusão formal da reencarnação. Mas essa decisão não foi apenas teológica, foi profundamente enraizada em interesses políticos e estratégicos. O imperador Justiniano, que liderou essa mudança, tinha uma visão clara: unificar o cristianismo sob uma única doutrina, fortalecendo tanto a Igreja quanto o Império. A ideia de reencarnação, com sua proposta de múltiplas vidas para a evolução espiritual, representava um desafio à centralização da autoridade eclesiástica. Afinal, se a alma pudesse purificar-se ao longo de várias existências, isso diminuiria a urgência de se submeter aos rituais e dogmas impostos pela Igreja. Justiniano via na eliminação dessa crença uma forma de reforçar o controle sobre os fiéis, garantindo que a salvação fosse percebida como algo que só poderia ser alcançado por meio da instituição religiosa. Ao lado de Justiniano estava sua esposa Teodora, uma mulher politicamente astuta com um passado controverso. Sua vida, marcada por dificuldades antes de se tornar imperatriz, moldou sua perspectiva sobre a reencarnação. Teodora temia a possibilidade de renascer em circunstâncias semelhantes às de sua juventude, uma preocupação que pode ter influenciado sua oposição à ideia de múltiplas vidas. Essa motivação pessoal, somada à necessidade política de unificar a doutrina cristã, desempenhou um papel central na decisão de banir a reencarnação. Assim, o Segundo Concílio de Constantinopla, em 553 d.C., tornou-se o palco de uma mudança que ecoaria por séculos. O concílio foi cuidadosamente orquestrado. Com o apoio de líderes eclesiásticos alinhados ao poder imperial, Justiniano garantiu que suas decisões fossem implementadas, mesmo diante de resistências iniciais. Figuras como o patriarca Eutíquio e o bispo Vigílio de Roma participaram do evento, e embora houvesse discordâncias, a pressão política prevaleceu. A reencarnação foi oficialmente declarada herética, e as ideias de Orígenes, um dos maiores defensores desse conceito no cristianismo primitivo, foram condenadas. Sua visão de uma alma que evolui ao longo de múltiplas vidas, buscando a purificação e a unidade com o divino, foi excluída do discurso oficial da Igreja. A decisão teve consequências profundas. Orígenes foi rotulado como herege, e qualquer menção à reencarnação foi sistematicamente apagada dos ensinamentos cristãos. Aqueles que tentaram manter viva essa ideia enfrentaram excomunhão e marginalização. Mais do que uma questão de crença, a exclusão da reencarnação solidificou o poder da Igreja como mediadora única da salvação, reforçando a urgência de obedecer aos seus preceitos em uma única existência. No entanto, essa exclusão levanta uma pergunta inquietante. O que teria sido da espiritualidade cristã se a reencarnação tivesse permanecido parte de sua doutrina? Talvez esse mistério, cuidadosamente silenciado, continue ecoando até hoje, provocando reflexões sobre o verdadeiro propósito da alma e sua jornada. Para muitos, a Bíblia é vista como a palavra imutável de Deus, um guia sagrado que atravessa os séculos. No entanto, há quem argumente que suas páginas escondem mistérios que desafiam os dogmas estabelecidos. Entre esses mistérios, surge a possibilidade de que o conceito de reencarnação tenha sido parte integrante dos ensinamentos primitivos do cristianismo, mas foi obscurecido ao longo do tempo. Algumas passagens sugerem de forma sutil a ideia de retorno da alma, embora essas interpretações tenham sido posteriormente ajustadas ou deixadas de lado para se adequarem ao pensamento oficial da Igreja. Uma das passagens mais citadas está em Mateus 17, 10-13. Após a transfiguração de Jesus, os discípulos perguntam sobre a profecia de que Elias viria antes do Messias. A resposta de Jesus é enigmática: Elias já veio, referindo-se a João Batista. Essa declaração sugere que João era a reencarnação de Elias, cumprindo a profecia de preparar o caminho para Cristo. Para os seguidores de Jesus na época, isso poderia ter sido entendido como uma afirmação clara de que a alma de Elias havia retornado em um novo corpo. Essa ideia, porém, desapareceria gradualmente das interpretações cristãs oficiais.
Outro exemplo intrigante aparece em João 9, 1 a 25. Quando os discípulos encontram um homem cego de nascença, perguntam a Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta parece implicar a possibilidade de que o homem pudesse ter cometido pecados em uma existência anterior. Se o conceito de reencarnação fosse estranho à tradição judaico-cristã, essa questão dos discípulos não faria sentido. Em vez de rejeitar a ideia, Jesus oferece uma perspectiva diferente, dizendo que a cegueira do homem não se deve ao pecado, mas para que as obras de Deus fossem manifestadas nele. O diálogo não nega a reencarnação, mas parece reforçar a ideia de que a alma pode ter uma história que vai além da vida presente. A conversa entre Jesus e Nicodemos em João 3:3-7 também é frequentemente associada a essa temática. Jesus afirma: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos, confuso, pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre de sua mãe? A resposta de Jesus é simbólica, referindo-se a um nascimento espiritual. Alguns estudiosos, porém, argumentam que essa ideia de nascer de novo pode ser interpretada como uma alusão a ciclos de vidas sucessivas, em que a alma busca evolução e purificação. Embora a tradição cristã moderna interprete esse renascimento como uma transformação espiritual única, o contexto poderia ser entendido de forma mais ampla. Essas passagens levantam questões importantes. Elas sugerem que nos tempos de Jesus, a ideia de que a alma poderia transcender a vida presente não era estranha. Isso se alinha com a visão espiritual mais ampla da época, onde culturas vizinhas, como as tradições egípcia, grega e oriental, mantinham a crença no retorno da alma como um caminho de aprendizado e redenção. É possível que no cristianismo primitivo, a reencarnação tenha sido compreendida como uma extensão do amor divino, uma oportunidade contínua para a alma alcançar sua plenitude. Mas, ao longo dos séculos, essas interpretações foram sendo substituídas por doutrinas mais rígidas. A exclusão da reencarnação da teologia oficial moldou profundamente a maneira como o cristianismo moderno enxerga a vida e a morte. Em vez de uma jornada contínua de crescimento, a ênfase foi colocada em uma única vida terrena e em um julgamento final. No entanto, as sementes desse conceito permanecem nos textos sagrados, esperando para serem redescobertas. Talvez essas passagens sejam mais do que meras coincidências ou interpretações isoladas. Talvez elas sejam vestígios de um entendimento mais amplo e compassivo, que um dia poderá ser restaurado à medida que exploramos nossas origens espirituais e nosso propósito eterno. À medida que refletimos sobre as passagens bíblicas e as sutis referências à reencarnação, fica claro que a ideia de múltiplas vidas, de crescimento espiritual contínuo, foi uma parte importante do cristianismo primitivo. Embora essa crença tenha sido excluída ao longo do tempo, especialmente após decisões como as do Concílio de Constantinopla, a ideia de que a alma pode retornar e evoluir ainda ressurge nas entrelinhas das Escrituras. O que isso nos diz sobre a nossa jornada espiritual? Talvez, ao questionarmos as interpretações tradicionais, possamos começar a redescobrir uma visão mais profunda e mais expansiva da nossa existência. Agora, a grande questão continua: como essa ideia de reencarnação e evolução espiritual ressoa com você? Será que estamos prontos para reconsiderar nossa visão sobre a vida e a morte, entendendo que a jornada da alma pode ser mais longa do que imaginamos? O que realmente importa, no final, é como vivemos a nossa vida aqui e agora, com propósito, compaixão e amor. Então, se você se sente tocado por esse tema e quer continuar explorando esse e outros mistérios espirituais, não deixe de se inscrever no canal. Curta o vídeo, compartilhe suas reflexões nos comentários e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas descobertas. Juntos, vamos continuar essa jornada de aprendizado e iluminação. Até o próximo vídeo.